O Entenda Direito de hoje vai falar sobre um assunto que está na boca do povo, que é o coronavírus. Nós sabemos todas as medidas de prevenção, mas hoje o nosso assunto é a relação entre funcionário e empregador. Vamos saber um pouco mais sobre a relação de férias, a relação de fim de contrato também. E nós convidamos a advogada Marilda Cardoso para explicar para a gente um pouco mais sobre isso e sobre o que tem acontecido no mercado trabalhista. Marilda, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Eu que agradeço, Lara, mais uma vez pelo convite e poder contribuir com essas informações tão importantes, tanto para os empregadores como para os empregados neste momento de medida de urgência, de saúde pública, de isolamento social. E está todo mundo aí tentando se virar, na verdade, para adequar os contratos de trabalho que estão vigentes. Marilda, a situação já é tão séria que já tem uma lei com relação ao coronavírus, é isso mesmo? Tem uma lei que foi emitida, é a Lei 13.979, que ela foi editada aí no dia 6 de fevereiro de 2020. Então é uma lei específica como medida de urgência, priorizando as medidas que tem que tomar com aquelas pessoas que têm que evitar o contágio. Ela regulamenta o grupo de risco, né, nessa lei, aqueles que não podem de forma alguma ser contaminados, pois há risco de vida. E para aqueles outros que trabalham, que têm aí que evitar aglomeração, o transporte público, tudo isso. E a lei, no seu artigo 3º, ela trouxe aí em relação ao contrato de trabalho, mas ela trouxe apenas aquele funcionário que faltar, que o empregador não adotou nenhuma medida para dispensá-lo. Aquele empregador que resiste em manter o seu comércio ou sua empresa funcionando. Marilda, como que funciona? O empregador ele tem que seguir as leis federais ou ele deve seguir o que o município fala? Igual, por exemplo, o decreto emitido pela prefeitura nesta semana, dizendo que todos os estabelecimentos comerciais deveriam ser fechados. O que ele deve seguir? Sim, agora há decreto federal, há decreto estadual e há decreto municipal. Então, os empregadores têm seguido aí o decreto municipal que veio, né, por hierarquia. Resumindo, né, tudo se resume a parar as atividades, principalmente aquelas que não são atividades essenciais, como o ramo alimentício, saúde, remédio, combustível, que tem se mantido. Os demais têm realmente aí fechado por ordem do município, do estado, do governo federal. E o que os empregadores têm feito? Eles têm adotado aí medidas que a própria legislação já traz para a gente, que é colocar esses funcionários, esses empregados de férias, né, coletivas para aquele que não tem férias vencidas. Tem utilizado aí o home office, que é o trabalho em casa, banco de horas. Tem procurado adotar essas medidas para não dar maior prejuízo ao empregado, porque é muito cedo ainda, para ele saber como que vai ficar, né, num período aí de 10, 15, 20, 30 dias. Então, tem empregado relutante, porque não queria férias agora, então é hora de usar o bom senso e o diálogo entre o empregado e o empregador. O empregador com as portas fechadas, ele vai fazer o quê? Ele está concedendo férias coletivas. Tem empregado que nem tem férias vencidas, mas esse também pode tirar as férias coletivas. Ele vai receber as férias como férias comum, vencida, proporcional aos meses que ele tem de contrato de trabalho, acrescida de 1/3. Então, é hora de ter realmente o bom senso e acatar essa medida das férias coletivas. E para aquelas empresas, escritórios que podem trabalhar de casa sem prejuízo, produção, que dá para confeccionar em casa, utilizar o home office, manter a remuneração e o empregado produzir da mesma forma à distância, em casa. Maria, e os patrões que não querem liberar os funcionários ou não podem liberar, como que funciona a situação? Bem, para o patrão que não quer liberar, o empregador não quer liberar o funcionário, se o funcionário for diagnosticado como suspeito de estar contaminado pelo coronavírus, ele já passou no médico, ele está aguardando o exame, ele apresenta os sintomas, ele pode faltar do trabalho. Ele vai poder faltar e não sofrer desconto no seu salário e na sua remuneração. Porque ao ser analisado, diagnosticado com suspeito, ele tem que se isolar. A responsabilidade é dele, até para ele não contaminar outras pessoas. Que ele pode estar passando o vírus para outras pessoas, que pode estar num grupo de risco. E até a óbito, como já aconteceu no nosso país. Sim, entendeu? Certeza. Então, aquele empregador que não dispensar ele e o empregado estiver nessa situação, tem médico já dando atestado, entendeu? No período aí de 14, 15 dias, que é o tempo para se obter um resultado médio aí, né, do exame.
e até o vírus se manifestar, ele realmente fica em casa. Funcionários do grupo de risco também têm esse direito de ficar em casa? Sim, os funcionários do grupo de risco, que são os idosos, os que estão no grupo de risco das doenças qualificadas pela lei, ele tem o direito de ficar em casa, de se ausentar, sem sofrer desconto na sua remuneração. Ou se enquadrar aí nas férias coletivas, no banco de horas, depois compensar esse empregador. Dependendo do ramo, né, tem épocas do ano, né, que tem período de pico e que gera hora extra. Então, utilizar do bom senso agora e ficar em casa, depois cumprir essas horas posteriormente. É realmente um momento de muito bom senso entre a classe, né, empregado e empregador. Não sair aí desesperadamente, demitindo, porque acredito que temos sido otimistas aí, né, num prazo aí de 20, 30 dias para ter um resultado. E a empresa se adequar na questão do distanciamento, do isolamento, das medidas de segurança e da prevenção. Marilda, e com relação à medida provisória que o Bolsonaro emitiu nessa última semana, né? Ele emitiu ela e depois revogou alguma parte dessa medida provisória. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, para o pessoal de casa entender, porque foi um assunto muito comentado nessa semana. Sim, a medida provisória, ele retirou ela, né, na verdade, alguns trechos, porque ela previa suspender o contrato de trabalho por 4 meses e o empregador não remunerar esse contrato de trabalho e ter um auxílio do governo, por exemplo, um seguro-desemprego, um auxílio. Mas de tantas críticas aí dos juízes trabalhistas, advogados, enfim, e deputados aí com votos contrários, foi retirado esse trecho. Então a medida provisória não está prevalecendo ainda. Eu acredito aí que ela virá aí com as suas adequações necessárias, né? Mas que seja feita com bom senso e para não dar prejuízo, nem mesmo ao empregador, nem ao empregado. Muita gente vai acabar sendo demitida nesse processo, né, Marilda, por conta das condições. Empregador com lojas fechadas, comércio fechado. E essa demissão pode acontecer? Não pode? O que diz a lei com relação a isso? Nós vamos ter que aguardar a medida provisória, porque ela terá também que amparar o empregador, porque muitos não têm como custear uma folha de pagamento 1, 2, 3 meses com o seu estabelecimento parado. Então, ela vai prever o que o empregador pode ter de benefício do governo. Pode ser que ele conceda a eles aí um desconto fiscal. Vamos ter que aguardar para ver as medidas que o governo vai conceder aos empregadores e os empregadores não dar maior prejuízo ao empregado, que é a parte mais vulnerável na relação do contrato de trabalho. Certo. Então, de imediato, é tomar essas medidas do distanciamento por meio das férias, do banco de horas, do home office, e aguardar aí essa medida provisória que virá. O governo está tomando medidas, né, de forma econômica, de auxílio, como ele já há aí um projeto para auxiliar aqueles que são autônomos, uma bolsa para aqueles que são ambulantes. Vamos ter que aguardar os próximos dias aí para ver como vai ficar. Como que vocês que trabalham com a área trabalhista vê esse cenário nesse momento? Um cenário de total sem saber o que fazer. É o empregado, o empregador, então é uma medida de urgência, de saúde pública, é grave, né, para todos, é de responsabilidade de todos. Então nós vemos aí para utilizar o diálogo, o bom senso, manter a calma, procurar tomar aí medidas amparando tanto o empregador, tanto o empregado, como o empregado tendo um bom senso também com o empregador. E aguardar aí nos próximos dias para a gente ver o que vai acontecer. Marilda, muito obrigada pelas informações. Se quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. A colocação é que todos aí pensem na prevenção, no isolamento social. Haverá com certeza um dano na economia, todo mundo tem conta para pagar. Mas o que temos visto aí nos países lá fora, realmente a situação é séria e muito grave.